Seja bem-vindo a mais um programa Coração Agostiniano nessa temporada de 10 anos da província agostiniana do Brasil. Uma temporada especial para que você possa acompanhar temas importantes da nossa história, da nossa espiritualidade, mas também temas que trazem e remontam à história desse grande homem, Santo Agostinho. Hoje, o nosso programa tem a alegria de receber aqui o Frei Henrique Alisson, que vai conversar conosco sobre a história da ordem no mundo e no Brasil. Seja bem-vindo, Frei Henrique. Obrigado, Frei Jean, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouco da minha história e falar, sobretudo, da história da nossa ordem. Frei, nós sempre começamos o nosso programa conversando sobre vocação, até porque esses 10 anos da província nós comemoramos no ano vocacional da igreja, mas também no ano vocacional da província agostiniana do Brasil. Então, qual a história de sua vocação, né? De onde vem esse Frei Henrique? Eu sou natural de Pernambuco, uma cidade chamada Belo Jardim, perto de outra cidade, polo do estado, Caruaru, mas um pouco distante da capital, um pouco mais de 200, 300 quilômetros de Recife. A minha história vocacional eu não sei dizer bem quando começou. Desde que eu me entendo por gente, eu digo que quero ser padre. Né? Que dizia que queria ser padre, e minha mãe diz desde muito novo. Né? Tem fotos eu pequeno em casa, usando uma camisa branca do meu pai como se fosse uma túnica, batizando as bonecas das minhas sobrinhas, e sempre foi assim. E eu descobri a vocação religiosa agostiniana no ano de 2015. Eu havia feito em 2014 um processo na diocese, e depois procurei a vida religiosa, acabei encontrando os agostinianos por meio de um amigo, fiz o processo vocacional, já me encantei pelo carisma, pela vida comunitária principalmente, e ingressei na ordem em 2016, lá no nosso seminário Santo Agostinho, em Curitiba. E hoje, qual etapa da vida religiosa, qual etapa você está na Ordem de Santo Agostinho, para que as pessoas entendam melhor essas etapas? É, passei 3 anos em Curitiba, depois fui para o noviciado em Lima em 2019, voltei para o Brasil em 2020, e hoje, junto com mais 3 irmãos, estamos no nosso último ano do teologado, terminando a teologia, e com a graça de Deus, esse ano emitimos os nossos votos solenes na ordem. Frei, se tivesse de registrar uma marca da vida religiosa, daquilo que mais lhe chama a atenção, ou que mais lhe conquista na vida religiosa, qual seria? Eu acredito que a maioria dos que passam por aqui devem dizer isso, mas a vida comunitária. Porque nós convivemos com diocesanos, no início da nossa caminhada vocacional, ajudando nas nossas paróquias. Convivemos na formação, tanto na filosofia e na teologia, e vemos como é solitária, às vezes, a Sim. vida do diocesano. Né? Então, sabermos que por toda a nossa vida vamos ter irmãos com quem nós vamos poder dividir nossa vida, nossas alegrias, também partilhar os nossos sofrimentos, dividir a carga das nossas angústias, é muito reconfortante. Né? Saber que não estamos sós, que há irmãos que nos apoiam, que nos amparam, que nos ajudam. Que bom. Então, se tem um jovem agora que nos escuta, que nos assiste, vale a pena ser agostiniano? Muito a pena, muito a pena. Se tivesse que fazer tudo, faria tudo de novo. Olha só, que bom, minha gente. Então, você pode perceber a alegria da vida religiosa, né? Temos desafios, temos dificuldades, mas essa alegria faz com que nós possamos espelhar o rosto de Jesus a todas as pessoas que necessitam. Mas essa alegria vem da história de um homem, inquieto de coração, de um homem apaixonado pela vida, apaixonado pelo amor, que teve grandes buscas, teve uma inquietude muito forte em seu coração, errou, acertou, mas encontrou a grande verdade que estava no seu interior, como ele mesmo diz. Né? A verdade habita no interior do homem. Estamos falando de Santo Agostinho. Então vamos falar agora um pouco da história da Ordem de Santo Agostinho. Frei Henrique, a ordem remonta de fato a Santo Agostinho? Historicamente, a maioria dos autores, dos estudiosos da ordem, hoje definem que não. Porque Agostinho fundou um estilo de vida, uma espiritualidade, um carisma, uma forma de vida religiosa que desapareceu no norte da África com as invasões bárbaras e depois com o avanço dos muçulmanos. Né? Aquele estilo de vida desapareceu
enquanto estilo real. Né? Os conventos, os mosteiros, os frades apareceram. Mas a regra de Santo Agostinho chegou na Europa. O estilo de vida se preservou, né? E por isso ele é nosso pai espiritual, mas a ordem como ela é hoje, instituição canônica, ela não remonta diretamente, ela foi fundada depois. Mas podemos dizer que Santo Agostinho, na sua história de vida, teve esse desejo de viver em comunidade, mas não em fundar uma ordem nessa época, nesse tempo, nesse seu desejo primeiro, vamos assim dizer. Isso, até porque, enquanto instituição canônica, ordens e congregações ainda não existiam na igreja. Sim. O que se existiam eram experiências de vida religiosa. E foi isso que Agostinho fundou. Com um mosteiro, depois 2, depois 3, mas que não era uma ordem, eram mosteiros que seguiam um estilo de vida proposto por ele, né, que ele sentiu o desejo de viver depois da sua conversão. Viver em comunidade, seguindo aquele modelo dos Atos dos Apóstolos, um só coração, uma só alma, onde tudo era posto em comum, onde a cada um se dava conforme a sua necessidade. Que bom, vocês estão vendo que Frei Henrique, além de filósofo e quase teólogo, é também historiador e gosta da história. Por isso que nós o convidamos aqui para falar um pouco sobre o processo da Ordem de Santo Agostinho. E ele trouxe algumas imagens que vão começar já a passar também no nosso telão, quando nós vamos estar falando da história da Ordem, desse processo de fundação da Ordem de Santo Agostinho. Para quem não conhece a história em si da Ordem, de forma prática, quais os principais pontos que nós poderíamos abordar nesse processo de fundação, Frei Henrique? No processo de fundação, primeiramente, nós temos uma experiência que existia, seguindo a regra de Santo Agostinho, de alguns grupos de eremitas em toda a Europa. Depois, a ordem é fundada pela Igreja, canonicamente, e se espalha pelo mundo, né? E aí, com o tempo, vai acabar chegando também aqui no Brasil. Então, são basicamente, eu diria, momentos chaves, são a fundação, e um grupo desses eremitas que já vivia a vida religiosa de certa forma, algum deles talvez já com a regra de Santo Agostinho, pediram à igreja para se criar uma ordem, né, para eles serem agregados a uma ordem. Eram 4 eremitas lá de uma região na Itália chamada de Túcia. E o Papa, na época, o Papa Alexandre IV, ele permitiu isso em 1243. Ele permitiu a fundação de uma ordem e deu a eles a regra de Santo Agostinho e o nome de Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. E aí eles começaram a se reunir em conventos e foram prosperando. Pouco depois, em 1255, 1256, esses 2 anos, porque um ano é a convocação do Papa para um capítulo de união e o ano seguinte é quando celebra o capítulo, ocorreu o que a gente chama de Grande União. Então, 2 momentos chaves na nossa fundação. A primeira união, que foi em 1243, com a convocação do Papa, e 1244, com o primeiro capítulo, que foi a reunião desses 4 grupos, e depois 1255, 1256, convocados pelo padre Alexandre VI, que eles se reuniram com outros grupos, né, grupos maiores. E aí é o que nós chamamos de Grande União, porque aos 4 eremitas se juntaram várias outras ordens, e aí a ordem começou a sua expansão na Europa. Poderíamos dizer então que a ordem é fundada pela Igreja? Sim, a ordem é fundada pela Igreja. Diferente dos franciscanos, que nascem do espírito carismático de Francisco, dos dominicanos, que nascem do espírito carismático de Domingos de Gusmão, a ordem nossa surgiu de um impulso do Espírito Santo em 4 homens que pedem à igreja essa fundação, e quem funda é a igreja. Quem reúne eles em um grupo é a igreja através do Papa. Henrique, se nós pudéssemos dar um resumo para quem nos acompanha das nossas raízes, quais seriam as principais raízes da nossa ordem? As nossas principais raízes, elas são eremíticas, né, porque esses primeiros grupos eles viviam isso, e, consequentemente, por serem eremitas, eles viviam bastante a interioridade. Então, a nossa raiz fundamental é essa. A oração, a busca interior, que também é uma característica de Agostinho. Sim.
né, a busca pelo homem interior e a vida fraterna. Porque, como eremitas, esses 4 viviam de certa forma, separados. Né? O eremita, a vida eremítica é isso, né? Você se retirar para um lugar mais afastado e viver a sua experiência. Mas eles decidiram viverem juntos. Por isso que pedem a fundação. Então, desde o começo, a vida fraterna e a vida de oração são marcos fundantes da nossa ordem. Seria importante a gente também dizer que somos chamados de ordem mendicante. Por que ordem mendicante, Frei Henrique? Justamente porque quando nós nascemos enquanto ordem, nós nascemos em um período da história da Igreja em que nós chamamos de o período das ordens mendicantes. Até então existiam, né, depois que o Império Romano caiu e tudo aquilo, surgiu a vida monástica, que a grande expressão é São Bento. Sim. E eles viviam nos mosteiros, em uma vida de oração, de trabalho, o Ora et Labora de São Bento. Mas isso, depois de um tempo, não respondia mais às necessidades da igreja, de certa forma. Porque depois começaram a surgir as cidades e os mosteiros estavam fora das cidades. Então, com o Francisco e com o Domingos, surge esse movimento mendicante, que é um movimento onde as ordens buscam viver a pobreza evangélica, por isso mendicantes, porque viviam do que era doado, né, mendigavam, mas também se dedicavam ao cuidado das almas. Os franciscanos, a princípio, nem tanto, porque eram irmãos, né, depois é que vão se abrindo para a ordenação, mas a Ordem dos Pregadores, desde o começo, com a vocação presbiteral. E aí vão ser os evangelizadores das cidades. Então, as ordens mendicantes, carmelitas, agostinianos, franciscanos, dominicanos, servos de Maria, dentre tantas outras, são ordens que surgem mais ou menos ali por volta do final do século XII, século XIII, século XIV, com esse desejo. Viver uma vida comunitária, viver a partir da providência divina, por isso os votos de pobreza, viver a castidade, viver a obediência e na pregação, na evangelização dos meios urbanos que começavam a renascer na Europa. Bom, Frei, então nós temos mais ou menos quantos anos de existência, enquanto fundação da igreja? Nós temos quase 800 anos quando Bem fundação. velhinhos, né? Bem velhinhos, né? Outras ordens mendicantes já cumpriram os 800 anos. Nós, como somos um pouco depois, nós ainda estamos aí nos 780 e um pouquinho. Não vou saber dizer certo porque, como bom historiador, o meu defeito é a matemática. Frei Henrique, como é que a Ordem de Santo Agostinho chega ao Brasil? A nossa ordem chega ao Brasil em 2 momentos distintos. Nós primeiro tivemos uma passagem muito breve aqui, entre o século XVII e o século XIX, com um grupo de agostinianos portugueses que pertenciam ao que nós chamamos de grupos de observância. O que eram os grupos de observância? Eram alguns grupos dentro da ordem que buscavam, depois de um período de relaxamento da vida, em algum aspecto, às vezes era o aspecto comunitário, que não era vivido tão bem, às vezes era o aspecto da pobreza, que não era vivido tão bem. Então, alguns grupos tentavam reforçar esse aspecto. Então, nós chamamos de grupos de observância. Um desses grupos eram os descalços, a descalçatória de Portugal, e que vieram para o Brasil. Mas era um grupo muito pequeno. Criaram aqui só um convento em Salvador, o Mosteiro Nossa Senhora da Palma, que servia como pousada. Então, os frades desse grupo que tinham missão na ilha de São Tomé e Príncipe vinham, passavam no Brasil, descansavam e seguiam viagem. Ou os que estavam na ilha vinham para o Brasil para se recuperar de alguma enfermidade, de um esgotamento físico. Então, era um convento de passagem muito pequeno, que com a independência do Brasil eles acabaram sendo mandados embora pelo imperador Dom Pedro I, como uma série de outras ordens também foram mandadas embora naquele período. E aí, hoje, a nossa província agostiniana do Brasil é fruto de uma segunda vinda de agostinianos, que vieram para cá a partir de 1899. Nesse ano, houve em Roma um congresso, né, um concílio, chamado Concílio Plenário Latino-Americano, que mandasse missionários para o Brasil, porque havia um déficit de sacerdotes. E um desses, né, o bispo de Goiás, pediu aos agostinianos que viessem para cá,
E, na época, o geral entrou em contato com a província do Santíssimo Nome de Jesus das Filipinas, e eles enviaram um grupo de padres para cá. Depois, essa província foi dividida em duas, e aí passou a existir a província do Santíssimo Nome de Jesus das Filipinas e a província do Santíssimo Nome de Jesus da Espanha. As missões no Brasil passaram a pertencer a essa província do Santíssimo Nome de Jesus da Espanha. Mas no início de tudo era das Filipinas, né? E aí eles vieram para Goiás e depois acabaram se espalhando por todo o país. Posteriormente, na década de 30, chegou um outro grupo, provenientes da província de Castela, também da Espanha, e por fim, na década de 60, um pequeno grupo proveniente da província de Malta. Cada um desses grupos foi para um lugar. Né? Os do Santíssimo Nome chegaram em Goiás, depois se espalharam para Minas, depois São Paulo, Paraná. Os de Castela chegaram em São Paulo, em São José do Rio Preto, depois foram para Goiás e depois para a cidade aqui de São Paulo. E o de Malta chegou para o Mato Grosso do Sul, depois teve uma passagem em Minas, São Paulo e depois chegou também no Paraná. Veja só que importante é conhecermos a nossa história e percebermos que ela é feita, né, de tantas junções, de tantas uniões, mas de homens que tiveram a coragem de enfrentar os desafios de evangelizar em tempos difíceis e até os dias de hoje continuam com esse mesmo desejo de evangelizar, de levar a palavra de Deus, de levar o carisma e a espiritualidade da Ordem de Santo Agostinho, que remonta esse carisma ao próprio Santo Agostinho, a forma de ver a vida, a forma de ver o mundo, a igreja, através do seu pensamento, da sua teologia. Mas, Frei Henrique, vamos para uma curiosidade sobre a Ordem de Santo Agostinho, para que a gente fale da província e possamos, no segundo bloco, recebermos aqui o padre provincial, Frei Maurício, que com certeza vai trazer muita coisa para todos nós, né? Muitas novidades e um pouco da história atual, né, da sua presença enquanto prior provincial. Ele que gosta também das câmaras, então ele vai estar aqui conosco daqui a pouquinho, gente. Pode aguardar. Então, Frei, uma curiosidade, o hábito agostiniano, o que significa esse hábito que nós vestimos? Você poderia falar um pouquinho de cada peça desse hábito? Eu sei que eu estou explorando, mas é bom para que o povo conheça mais de perto. Primeiro, o hábito é um sinal. Né? O hábito simboliza a nossa separação do mundo. Não, a gente não usa o hábito porque é bonito estar desfilando no meio da rua com essa roupa toda preta. Né? Não é para chamar atenção, não é para se destacar, não é para receber um privilégio numa fila, por exemplo. Né? Sim. Às vezes as pessoas podem pensar que é só usa porque é bonito. Como a gente escolhe uma roupa na loja e vai, compra e usa. Não, o hábito na igreja, para todas as ordens, tem um sinal, um sentido. É a separação daquela pessoa que se consagra. Por isso que somos distinguidos exteriormente. Nós não estamos no mundo como parte do mundo simplesmente. Nós, é aquilo que São Paulo diz, né? Tirado do meio do povo para ser colocado de novo a serviço do povo. Nós nos consagramos totalmente a Deus pelos nossos votos. Nós saímos, de certa forma, da realidade do mundo, mas não para vivermos alheios, para estarmos no mundo como sinal da presença de Deus. E aí é o significado não só do nosso hábito, mas de todos os hábitos religiosos, ou então da batina para os diocesanos e para aqueles religiosos que não têm hábito próprio. Mas o nosso em específico, ele tem 3 partes, né, e cada uma simboliza para nós uma coisa, que ligamos aos votos religiosos. Então a túnica, nessa parte daqui de baixo, ela simboliza a pobreza, porque ela é simples. Né? Ela é uma peça única, que não é complicada a costura dela, não é a última moda de Paris. Né? Simboliza a pobreza. A correia que nós levamos, né, que a tradição diz que foi entregue por Nossa Senhora em sonho a Santa Mônica, ela simboliza a castidade, ela representa para nós essa castidade. Os rins cingidos. Os rins, na tradição bíblica, né, o ventre, esses órgãos são muito ligados à dimensão dos apetites. Por isso que o jejum que nós fazemos é também para controlar os desejos, as vontades. Por isso que a correia cinge, né, os órgãos do ventre. Né? Cinge, sim, prende as vontades, os apetites. A castidade, que não é só sexual, mas que se reflete em outras coisas, em outros desejos que um religioso também deve controlar.
E, por fim, a capela, ou a capilha, ou a capucha, depende do lugar, que simboliza a obediência. É o fardo que nós carregamos no ombro. Né? Todo mundo sabe que obedecer, muitas vezes, não é a coisa mais fácil do mundo. Sim. Uma vez, no noviciado, nós escutamos, né? A obediência consiste em fazer aquilo que você não concorda. Isso é obedecer. Porque fazer aquilo que você quer fazer é muito fácil. Então, o peso da obediência, muitas vezes, é você obedecer aquilo que você não concorda fazer. Por isso, a capilha que vai sobre os ombros, né? O jugo suave que Cristo nos ajuda a carregar. Muito bem, é importante nós conhecermos um pouco da nossa história, mas também desses elementos que nos compõem, né? O hábito, que é justamente esse sinal do sagrado, né? Dessa consagração na nossa vida. Mas, Frei Henrique, você falava da presença no Brasil, que alguns vicariatos chegaram. Então, desses vicariatos vai surgir a província agostiniana do Brasil, que está completando neste ano 10 anos de existência. Poderia falar um pouquinho dessa história para que a gente possa encerrar esse primeiro bloco e termos a alegria de ter aqui o nosso padre provincial que leva esse jugo suave sobre seus ombros também nesse tempo dos 10 anos. A história da fundação da província é justamente desses 3 vicariatos. Na verdade, existiam 4. Sim. Um deles, que é o Vicariato da Consolação, ele não entrou no processo de unificação. Ele formou depois uma província sozinho. Né? Mas o nosso, o Vicariato do Santíssimo Nome de Jesus de Espanha, o Vicariato de Castela e a Delegação de Malta, no começo dos anos 2000, eles fundaram uma união em vista de, no futuro, formar uma província. Em 2007, pediram ao capítulo geral ordinário que se começasse o processo de fundação, de criação dessa província. O capítulo deu aval e pediu que eles fundassem uma federação. Em 2008, eles fundaram a Federação dos Agostinianos do Brasil. E aí, no capítulo geral de Roma, em 2013, se foi aprovada a criação da nossa província. E nisso, antes, os frades já tinham escolhido o nome, Província Agostiniana do Brasil, e tinham escolhido Santa Mônica como padroeira. Né? Nas atas da última Assembleia da Federação, é isso que consta. Né? O nosso nome é Província Agostiniana do Brasil. Santa Mônica não faz parte do nosso nome hoje. Pode ser que num futuro nós votemos e mudemos o nome, mas hoje não. Santa Mônica é a padroeira da província. A única província que tem Santa Mônica como padroeira na ordem. Muito bem. E talvez esse ano nós recebamos um presente, mas eu não posso falar, não sei se o padre provincial vai falar no próximo bloco. Mas quem sabe recebamos um presente também de Santa Mônica em relação à província agostiniana do Brasil. Então, Frei Henrique, agora agradecer pela sua presença, agradecer a Deus também pelo seu sim, de poder dizer sim a Deus com generosidade, por vir também ao programa Coração Agostiniano, trazendo um pouco, né, do seu conhecimento sobre a história da ordem, sobre a história de nossa província, e queria pedir a você que deixasse uma mensagem para algum jovem que tem uma inquietação no coração, que deseja conhecer a vida religiosa, que deseja conhecer a vida agostiniana, né? Vamos fazer aquele merchan de propaganda vocacional, Frei Henrique, se vale a pena realmente entregar a vida por Cristo na Ordem de Santo Agostinho, província agostiniana do Brasil. Eu, antes de fazer a promoção aí, né? Eu que agradeço o convite. Né? Sempre falar da história da ordem é muito gratificante. Falar da história da ordem é um tema que me é caro, que eu gosto, né? Porque, como você disse, né? A minha primeira formação antes de entrar na vida religiosa foi a formação em História. E para o jovem que sente, né, o chamado, a inquietude, eu digo, não tenha medo de responder a Deus. Deus chama. Né? E Deus não dá um fardo, uma carga maior do que aquela que nós podemos carregar. Então não tenha medo de dizer sim. E se você sente um chamado à vida religiosa, se você sente um chamado à vida comunitária, nos procure. Nossa ordem preza muito por isso, pela dimensão espiritual, pela dimensão comunitária também. Não tenha medo. Como eu já disse, o que me encanta na vida religiosa agostiniana é isso. Nós somos irmãos. Somos homens, temos defeitos. Às vezes brigamos, às vezes não concordamos com as coisas, mas no fim do dia nos sentamos ao redor da mesa da Eucaristia, da mesa do pão, e
continuamos partilhando a vida, superando as dificuldades e nos apoiando mutuamente. Então, é um caminho bonito, é um caminho importante de seguimento a Jesus Cristo e é um lugar onde você pode encontrar o ambiente para responder ao chamado que Deus faz à sua vida. Muito bem, então agradecendo ao Frei Henrique por essa participação, terminamos agora o nosso primeiro bloco do programa Coração Agostiniano. Fique conosco nesse pequeno intervalo e já já voltamos com a presença do Frei Maurício Manosso, prior provincial da Ordem de Santo Agostinho, província agostiniana do Brasil. Estamos de volta nesse segundo bloco do Coração Agostiniano, nessa temporada de 10 anos da província agostiniana do Brasil. 10 anos de história, 10 anos de vida e, claro, hoje nós temos a alegria de receber aquele que é responsável hoje, né, que tem a missão confiada por Deus de conduzir todos os irmãos, o nosso querido Frei Maurício Manosso, prior provincial da província agostiniana do Brasil. Bem-vindo, Frei Maurício. Obrigado, Frei Jean. Obrigado. Frei, para começar, como todos os programas, todos os convidados falam da vocação. Então, vamos conhecer a vocação do menino de reserva, que hoje é provincial da província agostiniana do Brasil. Como é que Deus fez isso, hein, Frei? Muito bem, Frei Jean. É sempre bom, né, relembrar a vocação. E, obviamente, como você mesmo disse, reserva. Reserva porque é a minha cidade onde eu nasci, no interior de Reserva, numa localidade chamada Corujas, né, lá no interior mesmo. Naquela terra eu nasci, né, no interior do Paraná, e eu posso dizer que desde cedo, né, como todos, como a maioria, né, desde cedo eu senti esse desejo e dizia que queria ser padre. A minha família é muito católica, extremamente católica, participava das missas com a minha mãe, com meu pai, tenho aquelas lembranças, aquelas imagens que fica em nossas lembranças, e eu na missa com eles, né, com o folheto na mão. Por isso, desde pequeno, eu queria ser padre. Porém, a vida ela foi, digamos, Deus escreveu de uma maneira a minha história, né, porque muito cedo eu perdi meu pai, né, quando eu tinha 13 anos, meu pai faleceu. E depois, dali 2 anos, a minha mãe decidiu mudar de cidade, veio para Ponta Grossa, uma cidade maior. Eu posso dizer que é aí que começou a minha história com a Ordem de Santo Agostinho, com os agostinianos, né? Porque a minha mãe comprou uma casa em Ponta Grossa e comprou justamente a 3 quadras da paróquia Nossa Senhora do Pilar, que era então administrada pelos frades agostinianos, né? Então eu digo que isso foi uma obra de Deus na minha vida, porque aí é onde eu conheci os agostinianos, né? E depois, por incrível que pareça, minha mãe faleceu também muito rápido, né? E depois eu segui minha vida terminando os estudos, e aos 18 anos comecei a trabalhar, como todo jovem. Trabalhava numa metalúrgica, na parte de vendas de peças para a carreta, na metalúrgica Schiffer, em Ponta Grossa, que tenho orgulho de ter trabalhado nessa empresa, né? E somente aos 23 anos, né, que eu decidi, de fato, entrar no seminário, fazer uma experiência na ordem, né, com os agostinianos que eu acompanhava, que eu participava, né, porque eu participava sempre da missa, dos grupos juvenis, e aí o Frei Roberto, então o promotor vocacional, fez a proposta, conheci o seminário, e aos 23 anos eu deixei a Schiffer, né, o meu trabalho, vendi meu Fuscão amarelo que eu tinha, né, e entrei no seminário no ano de 2000, né? É significativo a virada do milênio e também a virada da vida, né? Entrei no seminário em Curitiba. E depois do seminário de Curitiba, tempo de estudo, ordenação, como é que foi? Então, aí eu fiquei 3 anos em Curitiba, né? Estudei a filosofia em Curitiba,
Fiz o noviciado aqui na cidade de Bragança Paulista, aqui próximo de São Paulo, né? E depois fui para a Espanha estudar teologia, né? Fui para Madrid estudar teologia no Centro Teológico nosso, dos agostinianos lá, né? Fiquei 4 anos e meio em Madrid, quando concluí a teologia no ano de 2008, né? Já diácono, então, já com os votos solenes. Aí retornei para o Brasil e no dia 1º de novembro de 2008 eu me ordenei sacerdote em Ponta Grossa, lá na mesma paróquia que me acolheu, vindo do interior, Nossa Senhora do Pilar, né? E aí me tornei padre da Ordem de Santo Agostinho. E teve festa em reserva depois disso? Até hoje o pessoal comenta a grande festa lá com muitos animais graúdos e miúdos, como se fala por lá, né, que acabaram sendo abatidos para alimentar a grande multidão que celebrava, Olha né, só. o primeiro padre da cidade de reserva, né? Então foi uma grande festa, sim. Veja só que interessante, né? E quanto ter uma família, né, católica que conduz os filhos também para esse ambiente católico, né, responde bem na família, porque na sua família mais de uma vocação, né? Sim, eu digo que a minha mãe, através da reza do terço, todas as noites em família, né, ela foi que rezou para nossas vocações, né? Rezava para a minha vocação e daí também surgiu a vocação do meu sobrinho, né, do Frei Mário, que também é fruto, né, dessa oração da minha família, tenho certeza disso, e também da convivência, do ambiente católico ao qual nós fomos criados, né? Sim. Frei, mas depois de ordenado padre, profissão solene, foi ordenado sacerdote, quais as missões que o senhor assumiu nesse tempo antes de chegar a ser prior provincial? Então, Frei Jean, é curioso porque desde quando a gente entra na ordem, a gente escuta muito, né, falar do voto de obediência, né? Sim. Talvez assim quando a gente entra e é formando, a gente não leva muito isso a sério ainda, né? Porque não nos toca viver de uma forma mais profunda, né? Mas eu era ciente disso, que aonde fosse necessário, né, e aonde o meu superior me destinasse, eu iria. E um dos meus propósitos na minha vida religiosa é isto, né? É ser obediente, né, à vontade do superior. E por isso que eu posso dizer que peregrinei bastante, né, nesses meus 15 anos, né, de padre, quase 15 anos. Né, eu iniciei o meu trabalho na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Né. Lá eu comecei ainda como diácono e fiquei 6 meses. E depois me enviaram para Ponta Grossa, na paróquia Nossa Senhora do Pilar, onde fiquei mais ou menos 2 anos e meio. Né. Depois fui para Curitiba, onde atuei no seminário, né, atuário Santo Agostinho, como ecônomo, e depois fui pároco da paróquia Nossa Senhora da Cabeça, lá por 4 anos. Né? Então, fiquei 6 anos em Curitiba. Né? E, paralelo a isso, também eu estudava. Né? Eu compartilhava o meu tempo estudando, fazendo a graduação em psicologia, onde concluí em Curitiba também, no ano de 2015. Né? Depois de Curitiba, retornei a São José do Rio Preto, fiquei lá mais 2 anos de pároco da paróquia Santa Rita. Né? E depois surgiu a necessidade de nós ir além fronteiras, né, como eu posso dizer, falava o Frei Cristiano e o Frei William, né, os missionários do Uruguai, e para lá eu fui, né, para Montevidéu, onde no ano de 2019, né, nós chegamos em Montevidéu, e lá eu fiquei de 2 anos também como pároco lá da paróquia Santa Rita, né, em Montevidéu, e aí no ano de 2021 eu fui eleito prior provincial, e aí eu retornei ao Brasil, né, para realizar essa minha missão que os irmãos a mim me encomendaram. Né? Então, esse é um pouco a minha, digamos assim, a minha peregrinação nesse tempo aí como religioso. Olha só, que bonito a questão da obediência, né, que Frei Maurício está falando. Né? Exatamente de escutar também a voz de Deus em cada ação do superior, em cada necessidade que a igreja tem. Né? Passou por tantos lugares, por tantas funções, eu fui fruto também, né, dessa sua passagem por Curitiba. Quando estava no seminário, Frei Maurício era o pároco da Nossa Senhora da Cabeça, não é isso? Então, pude ter essa oportunidade de conviver com o Frei Maurício lá como pároco e trabalhando na pastoral com o senhor. Então, hoje tem uma nova missão confiada, né? Primeiramente por Deus e pelos irmãos em ser o prior provincial,
aquele primeiro irmão que está para servir aos irmãos, mas para também conduzi-los nessa jornada que nós sabemos que não é fácil, né? O senhor assume uma província com um grande número de frades, de comunidades, né, com desafios. Então, como é que hoje está estruturada a província agostiniana do Brasil, Frei? Então, Frei Jean, digamos assim, acho que nós não estamos, obviamente, não buscamos ser eleito, né? Mas um de nós tem que ocupar essa missão, né? Tem que ocupar esse cargo, né? Então, fui escolhido, né? Para mim, eu digo que é uma graça de Deus e também fico muito agradecido sempre, sou agradecido por esta missão, mesmo sabendo da grande responsabilidade que leva consigo, né? Você está também cuidando, animando a vida religiosa na província, você está cuidando dos irmãos, né? Acompanhando, né? Sendo presença nas comunidades. Então, tem vários aspectos e funções, né, do poder provincial, né, representando, né, a província fora do Brasil, nos órgãos da ordem, né? Então é uma missão assim bastante, posso dizer, árdua, mas que eu levo com muita alegria, né, com muita alegria e com muita disponibilidade, né? Eu vejo isso como um serviço à igreja que eu tanto amo, né? E hoje o Senhor me chamou para essa missão e eu quero realizá-la da melhor forma possível, né, para que a nossa província ela possa crescer. Hoje nós somos 10 comunidades religiosas, né? Somos 10 comunidades divididas nos estados do Paraná, estados de Goiás, São Paulo, onde nós temos uma grande presença, tanto na cidade de São Paulo, na capital, como no interior, né? E também no Uruguai, né? no El Paisito, como os uruguaios costumam dizer, né? Somos internacionais também, né? Estamos nessa missão, Exatamente. né? Fazendo essa missão, Frei. Mas dessas comunidades, o que mais? Quais os trabalhos que nós realizamos nos lugares onde estamos? Qual o nosso principal apostolado aqui na província agostiniana do Brasil? Ou apostolados? Digo apostolados, né, Frei Jean? Eu costumo dizer assim, que o nosso trabalho, né, o nosso carisma, o serviço à igreja, que Agostinho, nosso pai, amou tanto. Sim. Então, nós, como filhos de Agostinho, temos que servir essa igreja. Como? Onde ela necessitar e como ela necessitar, né? Então, eu digo que o nosso trabalho emana dessa vivência da comunidade. Uma comunidade unida vai servir a igreja de uma maneira melhor. Então, eu digo assim, que nós vivemos a vida comunitária, vivemos na comunidade. E aí vamos ao mundo servir a igreja, onde? Paróquias, né, que temos 10 paróquias, temos colégios, né, aqui e também no Uruguai, né? Temos obras sociais, né, onde atendemos várias crianças, né, que precisam estar e ter alguém que o acompanhe, né? Temos os nossos seminários, né, em Curitiba, aqui em São Paulo, né, o noviciado no Peru, né? Então, da nossa vida comum surge o trabalho, né? Sim. Então, isso que eu acho que é a riqueza da nossa ordem, do nosso carisma, né? Juntos vamos servir, né? Servir a igreja aonde? Aonde ela necessitar. E aqui eu volto no ponto do Uruguai, né? A igreja do Uruguai necessitava de nós, né? Porque lá nós estamos desde 1949 no Uruguai como ordem, mas os nossos irmãos que estavam lá estavam passando por um momento difícil vocacional. Então a ordem e a igreja precisavam da nossa presença. Nós somos a única presença da ordem no Uruguai, né? Então, representando a ordem, sendo igreja no Uruguai. Então eu digo que do nosso trabalho comum, da nossa vida comum, nós vamos para o trabalho, né? Sim, que bonito isso, Frei. E desses quase 2 anos que o senhor está, né, à frente da província agostiniana do Brasil, estamos completando 10 anos de história. Você pega toda essa história, você faz parte dessa história, dessa província, tem muitas coisas da história que o senhor conhece de perto, que viveu isso, e agora essa história faz parte mais intimamente de sua pessoa, porque você está ajudando a construir essa história
junto com os irmãos. Então, nesses 2 anos que o senhor está à frente, o que o senhor desejaria destacar como uma avaliação, como perspectivas para o futuro, para onde a província agostiniana do Brasil, para onde ela está caminhando? A província ela tem 10 anos, né? Estamos celebrando os 10 anos de existência, e, portanto, eu vi o nascimento da província. Estive no primeiro capítulo, né? Como todos os frades, a maioria estiveram. Né? Então, como eu disse, é uma província jovem. E nós, como somos jovens, nós temos muitos desafios, mas também temos muita disponibilidade, muito empenho. Né? E eu creio que hoje a província, né, ela com esses seus 10 anos, ela tem pela frente, né, um grande desafio, né, continuar essa missão que eu falei para você, tão bonita, de viver a nossa vida comum servindo a igreja, de seguir sendo disponíveis, né, e se colocando à disposição da igreja. Continuar buscando vocações para nós continuar e poder dar continuidade nos nossos trabalhos. E por que não crescer? Né? Todo mundo quer crescer como instituição, e nós queremos crescer como província. Né? Hoje somos quase 50 frades. Né? Quando começamos éramos 25, 27, né? Não chegava a 30. Né? Então nós estamos crescendo, obviamente por a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Né? Deus está derramando a graça sobre a nossa província. Então, queremos crescer, queremos continuar fazendo o quê? Servindo a igreja, de uma forma melhor, né? E especificamente sendo a presença da Ordem de Santo Agostinho aqui no Brasil e desempenhando da melhor forma possível as nossas funções. Frei, aproveitando para falar mais um pouco da sua vida, da sua história vocacional, nós temos perguntado a todos os frades que passam por aqui o que da vida religiosa agostiniana é mais constante na sua vida, o que lhe marca mais, o que lhe chama mais atenção. Pode ser várias coisas, mas às vezes uma te chama mais atenção e configura mais esse ser irmão na Ordem de Santo Agostinho. Olha, Frei Jean, obviamente a vida comunitária atrai, mas algo que me preenche é essa possibilidade de ser eu mesmo e poder fazer várias coisas, a diversidade de carisma e as várias possibilidades que a ordem me dá. Sim. Para mim é muito rico o fato de eu ter morado e ter estudado na Espanha com os irmãos que me acolheram, com os irmãos que hoje eu mantenho muitas relações, porque são meus irmãos aos quais eu convivi. Eu tenho irmão que mora na República Tcheca, irmãos que moram em Lisboa, todos agostinianos, né? Na Espanha, sim. Muitos. Né? E depois, morar também, sair do Brasil, de missão, ir para o Uruguai. Então, a ordem dá muitas possibilidades, me deu muitas possibilidades. Isso, para mim, é uma riqueza. Eu exercer a minha liberdade de filho de Deus, batizado, eu ser um homem livre, um homem religioso livre, e poder, né, ter essa diversidade de trabalho, de ambientes e essas muitas possibilidades. Isso, para mim, é uma riqueza. Que bom, Frei. Mas a gente sabe, claro, que não é só flores, né? Também tem seus percalços. Da função, né, do ministério, do serviço do prior provincial, qual seria aquilo que é mais desafiador? Bom, Frei Jean, eu vejo assim que no trabalho do prior provincial, né, ele é um trabalho que está se realizando sempre, né? Não é um trabalho que você acaba concluindo, é um trabalho que sempre vai surgindo demandas, né? Vai surgindo alguns temas que você tem que resolver, até às vezes com certa urgência, momentos que você tem que se posicionar muito claramente, né? Sim. Então eu acredito que os momentos mais difíceis são aqueles que você tem que tomar uma decisão, né? Tem que tomar uma decisão que afeta diretamente a vida do outro irmão. Eu acho que esse é o ponto mais difícil, porque quando uns problemas financeiros, problema de colégio, a gente consegue resolver. Mas o problema maior é quando você tem que tomar uma decisão que acaba afetando a vida
né, do outro irmão. Para mim, isso é o que mais me custa, né? E eu sei que é algo que me cabe a Que mim, cabe a como você. provincial, ter que fazer também. Né? É verdade, com certeza é um grande desafio. Mas, Frei, nesses 10 anos, com certeza, tantas pessoas, não só nos 10 anos, mas nesses 125 anos de presença no Brasil, e hoje 10 anos, né, nesse tempo, 10 anos de província agostiniana do Brasil, muitas pessoas, não só frades religiosos, mas leigos, uma gama de pessoas ajudaram nessa história, fazem parte dessa história e estão comprometidos com a nossa vida, com a nossa história, né? Se sentem como conosco agostinianos de verdade. Então, nesses 10 anos, que mensagem o Senhor quer deixar para aqueles que nos acompanham, para os nossos paroquianos, nossos colaboradores? O que falar para esse povo que hoje, né, espera de você também a condução, a direção de vida e vamos caminhando nesses mais alguns anos aí, né, mas celebrando os 10 anos, mas vem mais desafios, vem mais alegrias também. Então, o que dizer para esse povo como mensagem nesses 10 anos? Frei Jean, eu digo uma coisa para você, para todos aqueles que estão nos ouvindo. O que seria da província agostina do Brasil sem o povo? Sem aquele povo bom que nós temos nas nossas paróquias. Aquele povo que nos ama, aquele povo que nos entende, aquele povo que nos respeita, né? Aquele povo que reza por nós. O que seria de nós sem este povo das paróquias? O que seria de nós, né, como província, sem os nossos colaboradores nas nossas casas, nos nossos colégios, né, nas nossas obras sociais? Os pais dos nossos alunos que confiam a nós a educação dos seus filhos, né? O que seria de nós também sem aqueles jovens que têm o desejo de seguir a nossa vida? Né? Então eu digo que nós estamos para servir esse povo de Deus. E somos muito gratos a todos eles, a todos, que de uma forma ou de outra caminham conosco. Estes 10 anos não é apenas de nós, frades, é de todos nós como província. Né? É de toda a nossa província, de todo o nosso povo. Tanto é, né, que nós estamos nessa celebração, né, fazendo movimentos para que todos possam participar conosco em muitos momentos. Por quê? Porque essa festa é do povo. O povo que está conosco e o povo que ao qual nós temos que servir. Né? Que bonito isso, né? Um serviço confiado pela igreja, mas que está disponível para o próprio povo de Deus e que sem ele nós não seríamos nada. Né? Então, Frei, é agradecer pela sua presença, pela confiança também, né, de apoiar iniciativas como essas do programa agostiniano, de toda a nossa vida nas mídias, ou seja, de ter esse olhar voltado também para a melhoria da província. É agradecer e pedir agora também, como no finalzinho, que o senhor deixe uma mensagem para o jovem que tem o coração inquieto, né? Nada melhor do que ouvir o próprio pastor, o próprio pai, falando e convidando para que esse jovem que tem o coração inquieto se arrisque a viver essa vida que nós, né, consagramos toda a nossa vida a Deus. Eu diria que o jovem que tem o desejo, tem o coração ardente, ele deve fazer essa experiência, ele deve buscar inquietar, né, tranquilizar o coração. E nós, como província agostiniana, damos e temos as condições, né, para que você possa, caminhar conosco. Então estamos de portas abertas, né, para recebê-lo, para acompanhar, né, para conhecer tua vida, conhecer tua história e disponibilizar condições para você fazer esse caminho junto conosco. Esse caminho vivendo a vida comunitária e buscando, obviamente, servir. Por isso que eu digo, se você tem esse desejo de viver a vida comunitária e servir os irmãos, pois a província agostina do Brasil está de portas abertas para te receber. Que bom, Frei Maurício. Então, agradecê-lo mais uma vez. Obrigado por estar aqui conosco, né, por celebrar esses 10 anos da província agostiniana do Brasil e sempre ter voltar ao coração agostiniano, né? Esse programa que tem também um coração inquieto, que procura retratar tudo aquilo que o nosso pai fundador Santo Agostinho viveu. Então,
Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Fergian. Agradeço aí pelas perguntas e pela participação, né, por essa organização do programa, né, e agradeço a todos aqueles que nos estão acompanhando e um abraço a todos vocês. Gente, então, muito obrigado a você que nos acompanhou nesse programa Coração Agostiniano de hoje. Parabéns pelos nossos 10 anos de Província Agostiniana do Brasil. Que Deus te abençoe e nos encontramos muito em breve em outro programa Coração Agostiniano.